A Constituição Federal de 1988 é, na verdade, um baita mapa dos nossos direitos fundamentais. Hoje, a gente vai decodificar o famoso artigo 5º, que é basicamente a pedra angular de como a nossa sociedade se estrutura e, mais importante, de como ela se defende. Então, bora ver como essa nossa análise vai rolar. A gente vai seguir um fluxo bem lógico aqui. Primeiro, o alicerce da dignidade, depois, a vida e o corpo, em seguida, privacidade, domicílio e dados, aí passamos para o princípio da igualdade e fechamos com o legalidade e segurança jurídica. Começando pela seção 1, o alicerce da dignidade. Sabe qual é a grande protagonista de todo o nosso ordenamento jurídico? A dignidade da pessoa humana. E olha, isso não é só uma ideia bonita escrita do papel, tá? Na prática, ela funciona literalmente como um escudo formidável. É uma barreira que exige, sem meias palavras, que tanto o Estado quanto as entidades privadas fiquem na deles e não violem o indivíduo. É dessa fonte que nascem e ganham sentido todos os outros direitos que a gente vai ver. Indo agora para a seção 2, a vida e o corpo. O direito à vida no Brasil não é só sobre, sei lá, tentar não morrer. É muito mais profundo. E a gente divide isso em duas dimensões. De um lado, a gente tem a dimensão defensiva, que proíbe o Estado de tirar a vida de alguém de forma arbitrária. A proibição da pena de morte no Brasil é o exemplo mais clássico disso. Mas, por outro lado, existe a dimensão prestacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Estado tem a obrigação ativa de fornecer condições materiais mínimas para que as pessoas tenham uma existência digna. O foco não é só sobreviver, é a qualidade dessa existência. Mas aí surge uma daquelas perguntas que instigam todo mundo. Quando exatamente começa essa vida que é protegida pela lei? É uma dúvida enorme sempre que o direito precisa lidar com os prazos da biologia. E a resposta da Justiça para isso é bem técnica, viu? Em 2008, o Supremo Tribunal Federal, no meio daquele julgamento histórico sobre pesquisas com células-tronco embrionárias, deixou isso bem claro. Eles estabeleceram que o texto da Constituição simplesmente não define o instante preciso em que a vida começa. Basicamente, o STF se recusou a tratar a proteção à vida como um valor absoluto e intocável quando ele bate de frente com outros direitos. Ver esses precedentes ajuda a gente a entender como o sistema jurídico resolve essas colisões intensas na vida real. Por exemplo, a gente tem a ADPF 54, que permitiu a interrupção da gestação de fetos anencéfalos, prestigiando a dignidade da gestante, já que não haveria viabilidade de vida fora do útero. Tem também os debates super complexos, tipo no habeas corpus 124.306, sobre os limites no primeiro trimestre de gravidez. E olhando lá para o finalzinho da vida, existe a resolução do Conselho Federal de Medicina que permite a ortotanásia. É aquela ideia de suspender tratamentos artificiais que só adiam o processo natural da morte, permitindo que a pessoa faleça com dignidade. É assim que os tribunais equilibram a balança. E tem mais sobre aquela ideia da dignidade. O Estado tem obrigações que não dá para fugir em relação ao corpo de quem está sob a guarda dele, especialmente no sistema prisional. A Constituição proíbe a tortura de forma absoluta, e esse julgado do STF deixa isso claríssimo. Se o Estado colocar presos em lugares superlotados ou degradantes, ele vai ter que pagar a indenização por danos morais, sim. Aquela velha desculpa de, não temos verba, a famosa reserva do possível, simplesmente não serve de escudo financeiro para o governo escapar de dar o mínimo de condições humanas. Avançando para a seção 3, privacidade, domicílio e dados. Bom, o que é muito legal de entender aqui é a teoria das esferas de proteção, que veio lá da Alemanha. Imagina como círculos concêntricos. Lá no meio, bem fechadinho, tá a intimidade. É aquele seu núcleo super secreto, seus pensamentos, prontuários médicos. O círculo de fora é a vida privada, que já é um pouco mais ampla. Envolve sua família, seus amigos, o pessoal do trabalho. Não é um grande segredo absoluto, mas com certeza não é da conta do público geral. Demarcar essas esferas é super importante para o direito a aplicar a privacidade do jeito certo. Outra proteção gigantesca da nossa privacidade é o nosso lar. A casa da gente é um asilo inviolável, com regras super rígidas para alguém entrar sem permissão. Só dá para entrar a qualquer hora em 3 cenários cravados: flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Agora, se for ordem de um juiz, como uma busca policial, a regra muda. A entrada só pode acontecer estritamente durante o dia. E não é de qualquer jeito, não. O STF exige que tenha uma causa provável, muito bem provada, e não só uma mera suspeita ou intuição da polícia. Mas com tantas barreiras protegendo a nossa vida, surgiu uma das perguntas mais interessantes da nossa era da informação. Será que a gente tem o poder de forçar a mídia e a sociedade a esquecerem algo do passado? Existe um direito ao esquecimento no Brasil? O STF bateu o martelo nisso em 2021, julgando aquele caso super triste do documentário da Ida Cury. E eles foram diretos.
Um direito ao esquecimento genérico é incompatível com a Constituição. O entendimento é de que você não pode bloquear a publicação de um fato histórico, que seja verdadeiro e que foi obtido dentro da lei. Fazer isso seria um ataque enorme à liberdade de informação. Claro, abusos pontuais são punidos, mas não dá para simplesmente passar uma borracha na história. E olha que incrível como isso evolui rápido quando a gente fala do mundo digital e proteção de dados. Antes de 2020, proteger seus dados era só um direito implícito, meio que deduzido da privacidade em geral. Aí chega 2020, no pico da pandemia, e o STF barra o acesso massivo a dados telefônicos, reconhecendo a chamada autodeterminação informativa como um direito autônomo. E o grande marco vem em 2022, quando adicionam isso expressamente na Constituição através de uma emenda. Uma atualização e tanto para os novos tempos, né? Passando agora para a seção 4, o princípio da igualdade. Para entender como o Brasil lida com as leis, a gente tem que separar dois conceitos. A igualdade formal é aquela visão clássica de que a lei tem que ser cega, tratando todo mundo exatamente do mesmo jeito, sem distinção. O problema é que isso muitas vezes ignora os abismos da vida real. É aí que entra a igualdade material. A lógica dela é o oposto. O Estado precisa tratar os desiguais de forma desigual, exatamente para poder equilibrar o jogo e corrigir as injustiças e desequilíbrios estruturais da nossa sociedade. Mas como o direito sabe que não está só discriminando de forma inconstitucional ao criar uma regra especial para um grupo? Tem um passo a passo criado pelo jurista Celso Antônio Bandeira de Mello que é brilhante. Primeiro, você precisa de um fator claro e objetivo para separar as pessoas. Segundo, tem que ter uma lógica racional conectando esse fator ao tratamento diferente que a lei está dando. E terceiro, isso tudo tem que estar alinhado com os grandes valores da Constituição. Se passar por esses 3 testes, a diferença que a lei criou é super válida. Usando exatamente essa lógica da igualdade material, a gente entende como o STF validou várias ações afirmativas ao longo dos anos. Eles aprovaram as cotas raciais para entrar na UENB, considerando uma medida temporária. Aprovaram também as cotas de 20% nos concursos públicos federais, validando juntos sistemas de heteroidentificação e, claro, as bolsas do ProUni. A Corte sempre lidou com essas medidas através de uma premissa técnica: usar a lei ativamente para tentar corrigir desigualdades históricas. E chegamos à nossa última parte. Seção 5, legalidade e segurança jurídica. Tem uma diferença sutil aqui que é importantíssima para entender os limites do governo. O princípio geral da legalidade diz que a gente é livre para fazer absolutamente tudo aquilo que não for proibido por lei. Mas a Constituição vai além com a reserva legal. Essa regra trava o poder executivo. O governo não pode simplesmente pegar um decreto de gaveta e criar restrições aos nossos direitos fundamentais. Para limitar um direito, tem que ter uma lei formal, que passou por toda a discussão e votação lá no Congresso. Outra coisa fantástica é como a Constituição blinda o nosso passado contra leis que são criadas hoje. São 3 pilares principais. O direito adquirido impede que uma lei nova tire de você um direito que já foi consolidado. O ato jurídico perfeito protege negócios e contratos que você fechou certinho na época da lei antiga. E a coisa julgada é a garantia de que, se uma decisão do juiz for final e não couber mais recurso, ela está protegida contra mudanças no futuro. Isso é que a gente chama de segurança jurídica. Mas para fechar nossa explicação de hoje, eu deixo uma reflexão super provocativa com vocês. Se a coisa julgada é para ser essa garantia definitiva, será que uma decisão final e eterna do passado pode ser anulada se de repente aparecer um exame de DNA mudando tudo sobre uma paternidade? Ou se o STF mudar drasticamente de opinião sobre um imposto que é cobrado todo mês? Pois é, em situações bem excepcionais, os tribunais já flexibilizaram a coisa julgada. Essa é a prova perfeita daquela tensão constante entre querer a estabilidade de regras claras e a busca incansável por justiça no tempo presente. É um assunto fascinante e que dá muito pano para manga. Bom, muito obrigado por acompanhar mais essa análise e até a próxima.